Boa noite. Nós pensamos em fazer esse mês de setembro alguns temas relacionados à Bíblia, já que a igreja, pelo menos no Brasil, celebra o mês da Bíblia. E eu pensei em conversar com vocês sobre a constituição dogmática Dei Verbum, sobre a revelação divina. A Bíblia faz parte da revelação divina, né? Revelação divina é aquilo que Deus comunica a nós. E é isso que trata esse documento do Concílio Vaticano II. Apesar de ter saído na última sessão do concílio, ela é um dos documentos fundamentais, por isso chamado Constituição, né? Constituição e dogmática, ou seja, ela trata de dogmas, né? E eu proponho mostrar mesmo o documento, alguns destaques e conversando sobre isso. Apesar de ser um documento pequeno, daria até para ler ele todo, mas eu queria só ir conversando sobre alguns pontos, né? Por exemplo, a primeira coisa, por que Constituição dogmática se dizem que o concílio é pastoral e não tratou de dogmas? Tratou de dogmas, tratou dos mesmos dogmas de sempre, né? Não tratou de novos dogmas, não propôs nenhum novo dogma, mas propôs os mesmos dogmas de sempre. E a chamada Dei Verbum, né? Palavra de Deus, ou Verbo de Deus, porque é justamente o assunto dela. Ela é dividida em alguns capítulos: a revelação em si mesma, a transmissão da revelação divina, a inspiração da Sagrada Escritura e sua interpretação. Depois entra na Bíblia propriamente, no Antigo e Novo Testamento, e a Sagrada Escritura na vida da igreja. Começa falando da intenção do concílio. Eu vou mostrar somente as partes que estão destacadas aí. A intenção do concílio com esse documento era propor genuína doutrina sobre a revelação divina e sua transmissão. É nessa parte da transmissão que entra a Bíblia, né? Revelação divina é o que Deus comunica, mas como que Ele comunica? É isso que vai ser tratado aqui. A revelação em si mesma, a natureza e objeto da revelação. Qual que é o objeto da revelação? Deus revela o quê? Está grifado aqui, ó. Revela-se a si mesmo. O conteúdo da revelação é Deus mesmo. Não é uma palavra, um conceito, não é uma coisa qualquer, não é simplesmente uma doutrina, mas ele comunica a si mesmo, tá? E essa palavrinha aqui, economia, aparece muito nos documentos da igreja, e aqui, nesse sentido aqui, ela tem o sentido de ação de Deus no mundo. Quando fala economia da revelação, economia divina, economia sacramental, é o que Deus está fazendo, é a ação de Deus no mundo. Então, essa revelação se dá por meio de obras realizadas por Deus na história. Então, é uma economia divina, é Deus agindo na nossa história para comunicar o quê? A si mesmo. Deus se revelando. Essas palavras e obras confirmam a doutrina, né? E como se dá essa revelação? Há uma preparação e há um testemunho perene de Deus mesmo na criação. Essa parte da revelação divina é o conteúdo fundamental, né, sobre a fé, tanto que é chamada na teologia de teologia fundamental. Quais são os fundamentos da fé? De onde a gente tira a nossa fé católica? É da revelação, né? E onde a gente encontra a revelação? É o que a gente vai ver aqui, em duas fontes, né? A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Mas antes de chegar nessa revelação explícita de Deus mesmo, há a possibilidade de conhecimento de Deus, né? Através da criação, né? É o que o Catecismo coloca no seu prólogo,
antes de entrar nos conteúdos da fé, vem justamente essa parte da teologia fundamental. O homem é capaz de reconhecer a Deus na criação, o homem é capaz de Deus. E quem fez isso no homem foi o próprio Deus, né? O catecismo fala assim, colocou no coração do homem o desejo de Deus. O homem está sempre procurando algo que não sabe exatamente o que é e vai descobrindo aos poucos, né? Aquela busca de sentido, busca de felicidade que vai desembocar sempre em Deus mesmo. E aqui vai falar mais para frente, já adiantando que este testemunho de Deus na criação, ele é suficiente para o conhecimento de Deus, tanto que os filósofos antigos chegaram ao conhecimento de Deus, né? Platão já falava do ser absoluto, sem ter a revelação ainda. Outros povos, outras religiões, tudo falaram disso. Mas não é suficiente, né? O homem sempre cai em erro, pode se enganar. Então Deus vem ao encontro do homem, né? Para revelar-se plenamente. Manifestou-se a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais. E aqui vai enumerando alguns, né? Abraão, Moisés, os profetas. E por fim chega a consumação ou plenitude da revelação com o envio do Filho, né? O Verbo feito carne. E aqui o documento vai falar que é a plenitude da revelação, né? E Jesus consumou essa revelação por palavras e obras, sinais e milagres, sobretudo com a sua morte gloriosa e ressurreição. Enfim, com o envio do Espírito de verdade, que completa e confirma o testemunho divino da revelação. Portanto, a economia cristã, né, a ação de Deus no mundo através de Jesus Cristo, aqui cristã através de Jesus Cristo, como nova e definitiva aliança, jamais passará e não há de se esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, aqui cabe comentários, né? A revelação está completa na pessoa de Jesus Cristo. Olha o título aqui, ó. Consumação e plenitude da revelação em Cristo. E aqui termina dizendo, não há de se esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele vier gloriosamente, também ele não vai revelar nada novo, né? Ele vai simplesmente consumar a história. Então, o que muito se pergunta nesse documento específico não trata disso, é sobre as revelações ao longo do tempo, depois de Jesus Cristo. Elas acrescentam alguma coisa? Elas não podem acrescentar nada. Isso está definido dogmaticamente que não podem acrescentar nada à revelação de Jesus Cristo. Elas podem confirmar, explicar melhor, etc. Mas não podem acrescentar nada à revelação. Essa revelação que Deus faz de si mesmo requer de nós uma aceitação de fé, né? Através da inteligência da vontade, prestando voluntário assentimento à sua revelação, com a ajuda da graça divina, que move e converte a Deus o coração. A necessidade da revelação. A gente falava que a revelação é preparada na criação mesma, né? O homem é capaz de descobrir a Deus na criação, através da sua própria razão, mas isso não é suficiente, né? Então Deus há necessidade da revelação para fazer os homens participarem dos bens divinos que superam absolutamente a capacidade da inteligência humana. Por exemplo, Jesus revela alguns mistérios divinos, como a própria Santíssima Trindade. Isso o homem jamais conseguiria alcançar por si mesmo, né? Foi uma revelação de Jesus, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Se ele não falasse,
ninguém inventar isso. Poderia até inventar, mas como que ia provar? Então, esse é um exemplo da revelação que ultrapassa a capacidade de entendimento humano. Aqui está repetindo, né? O homem é capaz de conhecer a Deus com a razão, mas vem a revelação para ajudar, né? Para facilitar, para dar essa certeza, né, sobre o conteúdo. Agora vem a parte da transmissão. Como que se transmite os conteúdos da revelação? Como que Deus transmite o que Ele quer transmitir? Jesus, então, cria a igreja, funda a igreja. Ele institui apóstolos, que serão seus continuadores nessa transmissão, né? Os apóstolos foram aqueles que mais de perto ouviram as palavras do próprio Deus, né? E recebeu dele mesmo a missão de guardar esse depósito da fé e transmitir a todas as gerações. Não fossem os apóstolos, não saberíamos nada sobre Jesus Cristo, sobre Deus, aquilo que Ele revelou. E como que os apóstolos fazem isso? Primeiramente pela pregação oral. Eles transmitem aquilo que ouviram do próprio Cristo e depois escrevem. E nem todos escreveram, né? Por exemplo, quais evangelhos nós temos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses, só 2 eram apóstolos, né? Depois São Pedro escreveu cartas, São Paulo, o último apóstolo, também escreveu, e os outros? Judas, Tiago, tem um punhado aí que não escreveu nada. Quer dizer que eles não fizeram nada? Não, eles fizeram. Eles saíram, pregaram, fundaram igrejas, instituíram novos bispos, padres, e é assim que foi feita a transmissão da revelação divina nos seus inícios. A Bíblia mesmo, o que nós temos hoje, só começou a ser escrita depois do ano 50, né? 20 anos depois de Jesus. Então, primeiramente vem a pregação oral e a própria sucessão apostólica, né? Também os apóstolos iam morrer e se eles não passassem para frente, o conteúdo da revelação não chegaria a ninguém, né? Morreria com eles. Então, eles instituem sucessores, né? Para transmitir a revelação divina. É por isso, então, que nós temos 2 fontes da revelação divina. A tradição quer dizer transmissão, mesma coisa, e a Sagrada Escritura. Ambas são tradição, uma é tradição oral, outra tradição escrita. A tradição, que a gente chama de sagrada tradição, com T maiúsculo também, ela também pode ser escrita, como de fato foi, muitas coisas escritas. Os escritos dos próprios apóstolos, dos primeiros padres, que a gente chama de santos padres, e de todos os papas, os documentos da igreja, tudo isso entra no conceito de tradição, tá? Por isso que eu grifei aqui por palavras ou por escrito. Isso tem o testemunho na própria Bíblia, né? Está aqui a citação, 2 Tessalonicenses 2,15, fala: daquilo que eu vos transmiti, seja por carta ou de viva voz. Então, teve coisas que eles transmitiram de viva voz que não foi escrito. Essa tradição é reconhecida na igreja também, tanto na doutrina como na vida de igreja mesmo e no culto, ou seja, na liturgia. A liturgia também é uma fonte da tradição. A tradição apostólica progride na igreja sob a assistência do Espírito Santo e progride a percepção, tanto das coisas como das palavras,
por meio da contemplação e estudo. É daí que vem a questão dos dogmas. Assim, a igreja proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora em 1950. Quer dizer que ela inventou esse dogma em 1950? Não, é a progressão da percepção da verdade revelada. Desde o início, a igreja cria nisso, ensinava isso, tinha festa litúrgica sobre isso, mas foi progredindo o conhecimento sobre essa doutrina. Por isso que ao longo do tempo ela vai explicando, ela vai proclamando dogmas, essa progressão da percepção. Não pode se confundir também com uma evolução, como alguns diziam, evolução do dogma. Não, não evolui. Não evolui porque não muda. Não muda. Mas há uma progressão da percepção, da forma de se expressar, da forma de ensinar o mesmo conteúdo, o mesmo dogma. E olha interessante, a Bíblia mesma, ela é fruto da tradição. Né? Por que nós temos 27 livros do Novo Testamento, 46 do Antigo? Quem que definiu isso? Está escrito na Bíblia que são esses livros fazem parte da Bíblia, tal. Não tem. Quem definiu isso foi a igreja, através dos tempos ainda, né? Só lá para o século IV que se começou a pensar em fechar uma lista de livros, né, para ser tido como Sagrada Escritura. Antes ficava meio esparso, né? Tinha uma carta em tal igreja, tinha um evangelho lá na outra igreja e ficava na tradição mais oral, né? Depois foram surgindo os tais hoje a gente chama de apócrifos, né? São escritos espúrios, né? Doutrinas estranhas que começaram a aparecer. A igreja viu a necessidade de fechar a Bíblia, né? Não, vão ser só esses livros aqui e chega, né? Mais do que isso não precisa. Então a igreja reconhece então o cânon, né? Uma lista, uma regra de fé das Sagradas Escrituras. Então a Bíblia é fruto da tradição da igreja. A relação entre a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, ambas derivam da mesma fonte divina. A Sagrada Tradição transmite aquilo que os apóstolos receberam e a Sagrada Escritura também, por meio da escrita, né? Ficou fixado na Sagrada Escritura aquilo que foi revelado. E aí entra um terceiro ponto, que não é fonte, mas está a serviço das fontes, que é o magistério da igreja. Às vezes a gente fala assim, a fé católica é baseada em 3 pés, né? 3 fontes, mas não é 3 fontes, é só 2 fontes. O terceiro pé está a serviço das outras, do depósito da fé que está em 2 fontes. O magistério da igreja tem por finalidade, né, zelar por esse depósito de fé e interpretar legitimamente. A Bíblia foi escrita lá no primeiro século. Como se interpreta ela hoje? É difícil, é um texto antigo, tem problemas no texto também, problemas de escrita, problema de texto que se perdeu no começo, depois foi juntando, copiando. É um trabalho difícil, mas quem que resolve os problemas de interpretação? É o magistério da igreja. Então, o magistério é o serviço, vamos dizer assim, o serviço de interpretação da tradição, seja tradição oral ou tradição escrita. Ela age na conservação, atuação e profissão da fé transmitida, de modo que haja uma especial concordância dos pastores e dos fiéis. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da igreja. Este magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim a seu serviço.
O que é o magistério? Onde está o magistério? O magistério é o ensinamento oficial da igreja, que se dá por meio dos bispos. Não de cada bispo isoladamente, mas da comunhão de todos os bispos, né? E o que faz a comunhão dos bispos todos é que é o bispo de Roma. Ele é a cabeça do colégio dos bispos. Então, é comum um bispo discordar do outro, falar alguma bobagem até, mas como que vê quem que está certo? É o critério da unidade, e a unidade se dá no primado de Pedro, né, com o bispo de Roma. É a união de todos os bispos com o bispo de Roma. Então, só se dá magistério autêntico quando há essa comunhão plena de ensinamento. E aqui entra na parte da Sagrada Escritura, por fim, e aqui eu grifei, tem Deus por autor. A igreja afirma que a autoria da Sagrada Escritura é de Deus. Deus é o primeiro autor da Sagrada Escritura. Mas como? Deus escreveu, pegou a canetinha, ou outros pensam assim, foi uma psicografia dos autores bíblicos. Não, nada disso. Deus se utiliza dos homens, não tirando deles nem a liberdade e nem o conhecimento e as deficiências próprias, mas ele inspira. Deus escolheu e serviu-se de homens na posse de suas faculdades e capacidades, para que, agindo ele neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo e só aquilo que ele, Deus, queria. Então, o primeiro autor é Deus. O segundo e legítimo, verdadeiro autor é o autor humano. Por isso se deve acreditar que os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade que Deus, para a nossa salvação, quis que fosse consignada por escrito. Eu grifei aqui, para a nossa salvação. A verdade que Deus quis ensinar para a nossa salvação. Isso é importante definir, porque a Bíblia ensina sem erro, com certeza, fielmente, sem erro, a verdade que Deus quis ensinar para a nossa salvação. É só assunto de salvação. Não é assunto de história, de geografia, de ciências. É assunto de salvação, tá? Então, tem um erro científico na Bíblia, tem um erro de história na Bíblia. Não importa. Bíblia é assunto de salvação. Aqui está retomando, o intérprete da Sagrada Escritura deve investigar com atenção o que o agiógrafo realmente quis significar. O agiógrafo é o autor humano, né? O escritor sagrado. Aqui então está falando da interpretação da Bíblia e dos sentidos da Escritura. O primeiro sentido, que a gente chama de literal, é essa definição aqui. É o que o autor, o agiógrafo, realmente quis significar. Não é o que nós entendemos quando lemos a palavra agora. Porque eu posso entender errado, a tradução pode estar ruim. Então, isso não é o significado literal, o que eu estou lendo. O significado literal é o que o agiógrafo quis dizer. E aí que está alguma dificuldade. O que ele quis dizer? Aí precisa um pouco de estudo, de investigação, para ver o que ele quis dizer, tá? Aí vem o estudo bíblico, né, dos gêneros literários, buscar os sentidos de acordo com as suas condições de tempo e de cultura, os modos de sentir daquele povo, né, do primeiro século, tudo isso tem que ser levado em conta.
E um critério muito importante é o critério de unidade de toda a Sagrada Escritura. A Bíblia não contradiz a si mesma em assuntos de salvação de maneira nenhuma, e não pode. Então, eu li uma coisa aqui, está falando tal coisa, eu leio outro, parece que está falando diferente. Então, quem está errado? Quem está errado é você que não está entendendo a unidade, né? Tem que ler como um todo, e por isso que a gente não lê a Bíblia por versículos. Versículos é só uma divisão prática para a gente localizar as coisas. A gente não pega uma frase de para-choque para interpretar. Não, tem que ler tudo, tem que o contexto da Bíblia inteira. Da Bíblia inteira. Por que a Bíblia começa com Gênesis, com a criação, e termina com Apocalipse? É porque é um assunto só. Essa é a unidade da Bíblia que deve ser buscada. Então, assim, a Bíblia não quer falar uma coisa para você aqui hoje, que está no Brasil, pensando nas eleições. Não é assim que funciona. Ela tem o seu assunto, né? Ela tem a sua unidade, ela tem a sua intenção, que pode ser aplicada para todos os tempos, para todas as pessoas. Mas não se deve cair no erro de buscar isso em primeiro lugar, né? Então, primeiro o sentido literal, o que o autor bíblico quis dizer, segundo o critério da unidade da Sagrada Escritura. E tudo quanto diz respeito à interpretação da Sagrada Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, como legítima intérprete da Sagrada Tradição e Sagrada Escritura, né? Então, quem define, por fim, qual é a interpretação correta de qualquer coisa da Sagrada Escritura é a Igreja. Agora, como que a Igreja faz isso? Muita gente pergunta, tem onde eu procurar? Como é que se interpreta esse versículo? Não tem. Justamente porque a Bíblia é uma unidade, né? Então, tem a dúvida num versículo, esquece esse versículo e vê o todo. Como que está inserido isso no todo? Aí a Igreja vai ter uma doutrina sobre tal coisa, né? Então, sempre pelo todo. E a Igreja não tenha um comentário bíblico oficial. O comentário bíblico oficial é o catecismo da Igreja, a doutrina geral da Igreja. Não tem isso de ficar tentando interpretar cada versículo, uma interpretação oficial. Você pega os comentários dos Santos Padres, por exemplo, aí eles entram num outro sentido da Escritura, um sentido espiritual. É válido, é ótimo, mas cada um vai dizer uma coisa, porque ele está te levando a uma reflexão espiritual, que não é o sentido literal da Bíblia. É válido também, mas por isso mesmo a Igreja não vai definir, esse é o sentido correto. Não, é válido. Por exemplo, nas parábolas, acho que foi de domingo mesmo, né? Que foi 3 parábolas no Evangelho, né? A da moeda perdida, do cordeiro, das 99 ovelhas e do filho pródigo, né? Assim, qual que é o sentido geral dessas parábolas do Evangelho? Vocês ouviram aí nas homilias, não sei o que vocês ouviram. É o pecador arrependido, né? A alegria pela conversão. Esse é o sentido literal. Mas você pega o comentário dos Santos Padres, eles vão fazer sentidos espirituais de cada detalhe, assim. É ótimo. Por que Jesus fala de uma moeda, de uma dracma? Aí lá, não sei quem, o Santo Ambrósio, vai falar, a moeda tem a figura do rei, essa representa a humanidade, que é a imagem de Deus. Por que se perde na casa e a mulher varre para encontrar? Porque essa pessoa perdida está no meio da sujeira do pecado. São sentidos espirituais que vão
vão engrandecendo, né, esse entendimento. Mas assim, o autor bíblico não pensou em nada disso. Assim. Talvez Jesus tenha pensado, né? Mas como que a gente vai saber? Vai entrar aqui no Antigo e Novo Testamento, vai reafirmar isso, que a Sagrada Escritura é uma unidade, né? Por isso que o Antigo Testamento, a verdadeira palavra de Deus, conserva um valor perene, ou seja, ele está em vista do conteúdo todo da Sagrada Escritura, serve como preparação para o Novo Testamento, prepara, anuncia profeticamente e simboliza com várias figuras o advento de Cristo, Redentor universal e do reino messiânico. Tais livros, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, revelam, contudo, a verdadeira pedagogia divina. Isso Jesus mesmo falou, por que lá antes aceitava o divórcio? Aí falou, por causa da dureza do coração do povo. Né? Então Deus vai aceitando essas imperfeições humanas, vai ensinando aos poucos. Né? Se chegar de uma cacetada só, a pessoa não aprende. Então tem essa pedagogia divina de ir revelando aos poucos. Por isso que a gente lê vários absurdos no Antigo Testamento, né? E por isso que hoje a gente venera o Antigo Testamento, porque ele serve de testemunho de como Deus agiu na história humana até chegar na revelação plena. O Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo. Com o Novo Testamento chegamos à plenitude dos tempos. O Verbo se fez carne, estabeleceu o reino de Deus na terra, levou a cabo a sua obra com sua morte, ressurreição e gloriosa ascensão. Isso aqui me fez lembrar outra coisa, a plenitude dos tempos. Porque é muito comum a gente tentar interpretar algumas coisas, seja do Evangelho, do Apocalipse, como se fosse para frente, né? A profecia de não sei de quê. Mas os apóstolos não entendiam assim. Quando se fala plenitude dos tempos, chegou a hora, vigiai, o Senhor está perto, eles realmente acreditavam, e eles estavam certos, que eram para eles naquele momento. Né? Então você pega o Apocalipse, é para o futuro? Sim e não. Era para aquele momento, mas serve para nós hoje também. Se não fosse para aquele momento, não fazia sentido ele escrever para aquele povo naquele momento. Eles têm sempre em vista um destinatário local, próximo. Mas a igreja conservou porque tem uma mensagem para nós hoje e para todo sempre. Então as coisas aconteceram? Aconteceram. Vai acontecer? Vai acontecer também. Então relaxa que não é tudo tão preto no branco assim, né? Aqui fala dos evangelhos, aqui os autores escreveram os 4 evangelhos, escolhendo algumas coisas entre as muitas transmitidas por palavra ou por escrito. O próprio São Lucas fala isso, né? Muitos tentaram escrever uma relação das coisas feitas e ditas por Nosso Senhor, e eu vou tentar novamente sintetizar. E São João termina o evangelho dele também falando que muitas outras coisas foram feitas que não caberiam em todos os livros do mundo. É um exagero também, mas para dizer que ele não escreveu tudo. E o que foi escrito com a intenção de que conheçamos a verdade das coisas a respeito das quais fomos instruídos.
O restante dos livros são as cartas, né? A Sagrada Escritura na vida da igreja, a igreja, essa frase aqui costuma ser mal entendida, vale comentar. A igreja sempre venerou as divinas escrituras como venera o próprio corpo de Cristo. Aqui a chave de interpretação dessa frase é o venera, né? O que é venerar? Venerar não é adorar. Então a gente não adora a Bíblia, a gente venera, como venera o próprio corpo do Senhor, porque na liturgia, por exemplo, não há missa sem a liturgia da palavra. Nunca houve. Elas estão sempre juntas. Primeiro vem o anúncio, depois vem a realização. Nesse sentido, elas estão em pé de igualdade, inseparáveis. A tradição da igreja sempre considerou as Sagradas Escrituras como regra suprema da fé, da sua fé, porque é a doutrina apostólica consignada ali por escrito, né? O concílio dá algumas diretrizes aqui para traduções da Sagrada Escritura, né? Reafirma aqui que a igreja sempre fez traduções, né? Que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento em grego. Alguns cogitam até que talvez o Evangelho de São Mateus tenha sido escrito em aramaico também. Mas logo a igreja vai traduzir para a língua do povo. Era o grego naquele tempo, por isso foi escrito em grego. Em seguida vem o latim, e tem traduções nas línguas antigas também, nos primeiros séculos, cópita, aquelas línguas lá todas. No século V vem a Vulgata, né, da latina. Já era a língua de todo o império, né? Vulgata é justamente vulgar, né, a língua do povo. E continua incentivando as traduções para as várias línguas. Então é um mito, é uma mentira aquilo que a igreja escondeu a Bíblia do povo. Assim, existia a dificuldade, né? De copiar tudo à mão, fazer traduções é difícil, né? Do tempo mesmo, mas não é bem assim a história. O Sagrado Conselho encoraja os filhos da igreja que cultivam as ciências bíblicas para que continuem a realizar com todo o empenho, segundo o sentido da igreja, a empresa felizmente começada desde o início do século XX, né? Houve um movimento bíblico muito forte de retomar as traduções, o estudo bíblico, para incentivar mais o estudo bíblico mesmo, o conhecimento da Sagrada Escritura. E o concílio vem reforçar bastante isso, tanto que na reforma litúrgica pediu para reformar os lecionários também, incluir mais leituras, distribuir melhor ao longo do ano, tanto que foi feita divisão em 3 anos para contemplar mais leituras. Em relação à teologia, a Sagrada Escritura é como que a alma da Sagrada Teologia. Encoraja a todos, né, inclusive os leigos, que mantenham contato íntimo com as Escrituras mediante leitura assídua, o estudo também, inclusive a Lexio Divina, né, a leitura orante, leitura espiritual, sempre acompanhada de oração, porque é um diálogo entre Deus e o homem. Incentivou muito as traduções acompanhadas de explicações. Hoje praticamente toda a Bíblia nossa tem notas explicativas, introduções.
Isso aqui foi uma novidade, incentivou que se fizesse edições munidas de anotações para o uso também dos não cristãos. Por que isso? Uma forma de que os não cristãos conhecessem a fé cristã, né? Mas para isso eles precisariam não só do texto, eles precisariam de anotações, de explicações sobre algumas coisas. Isso foi feito em algumas bíblias ecumênicas, alguma coisa nesse sentido. Não sei para outras religiões se foi feito. E é isso, o documento termina aí. Foi promulgado na última sessão do concílio, em 1965, apesar de ser um assunto fundamental, mas praticamente todos os documentos foram na última sessão, a maioria deles, né? Com o Papa Paulo VI. Termino aqui a exposição, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fica à vontade.